Diz que Nabucodonosor se espantou. E ele fala o seguinte, viu? Se levantou depressa e falou aos seus: não lançamos dentro do fogo 3 homens? Responderam e disseram ao rei: verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu vejo, porém, 4 homens andando na fornalha. E ele diz assim que o quarto aspecto é semelhante ao filho dos deuses. E diz que eles andavam dentro do fogo e não sofriam dano a um. Quando dizer alguma coisa para você que tem alguma coisa errada, Bom dia, graça e a paz. Quero agradecer. o tema da minha mensagem hoje de manhã é: Senhor Jesus, pode se assentar. É bom nós estarmos na casa do Senhor, para que nós possamos aprender, ter a comunhão, estar junto, nos alimentarmos espiritualmente. Só ajustar aqui, tá bom. Nós estamos no nosso segundo culto. Nós já tivemos um culto hoje de manhã às 7h30, né? E a bênção, ontem à noite nós tivemos aqui house, e a nossa igreja está assim viva, crescendo. Hoje de manhã eu tive com um grupo de pessoas aqui que está chegando na igreja, todos os domingos sim, domingo não, né? Eu tenho um café da manhã aqui para as pessoas que estão chegando. A gente toma um café junto, bate um papo. Eu conheço as pessoas que estão chegando, isso é muito bom. E antes de eu pregar, então, eu quero ver aqui quem nos visita pela primeira ou segunda vez. Dá um sinal com a sua mão aí para mim, por favor. Ó, nós temos visitantes ali atrás, ali, ó, Deus abençoe você, seja bem-vindo. Os nossos obreiros já vai chegar pertinho de você. Você que está em casa, você tem a oportunidade de compartilhar, você tem a oportunidade aí de enviar essa mensagem para alguém que você gostaria de alcançar em amor, pessoa que você ama, pessoa que você sabe que está precisando ouvir a palavra do Senhor. Isso é muito bom. Tenho 2 convites para fazer para vocês. Domingo que vem é a apresentação do nosso coral, no culto das 10 e das 18. Tá bonito, né, Misa? Irmão, ó, você vê, eu estou ensaiando no coral, só faltei um ensaio, hein? Só faltei um ensaio. E ontem eu estava na festa country, como que é o nome? Festa Arraial. Estava na Arraial das femininas, com os casais lá. E eu vi lá um karaokê, eu falei assim: estou ensaiando no coral, vou cantar no karaokê. Porque a Soninha tem me dado técnicas e tal. Descobri que eu só posso cantar no coral. Porque na hora que eu puxei a melodia, que eu queria cantar a música do Almir Sater, o Tocando em Frente, e eu percebi que eu dei umas viravoltas para cima e para baixo. Agora eu fiquei muito feliz, porque bem pior do que eu, o Sidney da Luzia, irmão. Se depender um dia desse homem cantar, a Luísa vai morrer de fome. Porque ele fica numa posição só assim, e a voz dele é uma constante. Se desce, se sobe, tudo igual. É horrível. Mas eu sou esperto, na hora do coro eu chegava e falava assim: todo mundo. Aí a galera: conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das maí. Minha voz sumia e já era que estava tudo certo. Lógico que eu fui o campeão, porque o karaokê, ele era pirata do YouTube. E levei uma maçã do amor para Dani, mas hoje de manhã já não funcionou muito bem, porque eu esqueci a chave do carro do Matheus no contato, e ela ficou a pé lá, e esqueci de falar que a chave estava no contato. Já viu como é que era, irmão? Mas o próximo eu vou exigir um karaokê oficial que conte os pontos. Quero saber quantos pontos eu fiz. Muito bem, é bom nós estarmos na casa do Senhor, né, gente? Muito bom. Dia 10 nós temos aqui o nosso batismo. Então, semana que vem, convide. O final do ano aqui, eu estou programando com a Sônia, o nosso coral vai cantar no Mosteiro do Itaici. A gente está vendo se consegue alinhar lá com a catedral. Nós vamos fazer uma apresentação lá no Mosteiro do Itaici.
no final do ano, e nós vamos pegar o nosso culto das 7h30 da manhã e das 10, nós vamos juntar tudo e nós vamos cultuar lá dentro do mosteiro lá. Nós vamos fazer um mega coral, vamos cantar, vamos pregar, e nós vamos fazer um negócio bem legal. Estou muito feliz de estar aqui, o Paulo nos visitando, a Adna, Deus abençoe vocês grandemente em nome de Jesus, é uma alegria recebê-los aqui. Quem conhece esse quadro aqui? Esse quadro aqui ficou muito famoso na Casa dos Crentes, né? Os Dois Caminhos. Esse quadro, na realidade, ele foi pintado na Alemanha, no século XVIII. E depois ele foi aperfeiçoado na Holanda, onde mostra os dois caminhos. Quem olha mais detalhadamente o quadro, que chegava nas casas, onde tinha um cristão por mais de 70 anos. Esse quadro decorava a parede de muitos lugares. Então, desse lado aqui, ó, o caminho largo, ó, bem-vindo, né? Os crentes que cantam no karaokê, que faz, ó, irmão, ó, tem um cassino ali, ó, que faz rifa, teatro, procrastina o domingo, povo bem vestido, elegante, né? Mas esse quadro ele foi aperfeiçoado pela Holanda e o mundo todo, a partir da Inglaterra, divulgou esse quadro no mundo todo, como uma forma de mostrar os dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. E para essa reflexão, lógico, Mateus no capítulo 7, no verso de número 13. Não precisa abrir, eu vou ler aqui para você, é um trecho muito curto e muito conhecido. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos os que entram por ela. É interessante que essa leitura desse trecho aqui, quando a gente olha esse quadro aqui, nos deixa diante de um momento de decisão. O Sermão do Monte, quando ele vai chegando ao fim, Jesus vai colocando diante da necessidade de tomarmos decisões conscientes. Quando chega no final do Sermão do Monte, Jesus faz isso. O Sermão do Monte, ele é construído em cima de contrastes. Jesus estabelece, ele mesmo é um contraste entre o que Jesus estabelece e a tradição dos anciões. Por isso que você sempre vai encontrar Jesus dizendo o seguinte: por causa disso, porém eu vos digo, ó, eles diziam isso, porém eu vos digo. E Jesus nos coloca diante dos contrastes, por exemplo, dos objetos da nossa devoção, dos nossos desejos. Por exemplo, ele fala dos dois senhores, Deus e o dinheiro. O contraste, por exemplo, daquilo que nós almejamos na vida, onde guardamos os nossos tesouros, se guardamos no céu, se guardamos na terra. O contraste, por exemplo, das nossas devoções, a devoção hipócrita que constrói uma fachada admirável diante dos homens, e uma devoção expressa em segredo e em anonimato. Assim, Jesus, diante desse contraste, na realidade Jesus ele vai nos denunciando. Jesus vai nos denunciando, Jesus vai nos desmascarando. E essa é a realidade do Sermão do Monte. E chegando aqui no final do Sermão do Monte, ele constrói outro contraste. A porta estreita, o caminho estreito, a porta larga, o caminho largo. Jesus ele fala das árvores dos bons frutos, árvore ruim, e os maus frutos, uma alusão aos falsos mestres, ou aos mestres verdadeiros e os falsos mestres. Então aqui no final, ele diz assim, bom, há o caminho do reino e o caminho das trevas, né? E quando nós lemos Mateus capítulo 7, verso 14, pelo menos no consenso comum, principalmente nessa época aqui, onde isso aí era muito presente no nosso
dia a dia e muito claro para nós, nós entendemos que aqueles que vão para o céu e aqueles que vão para o inferno, aqueles que viveram uma vida de privação na terra, dentro do quadro aqui do lado direito, né? Aqueles que viveram uma vida de privação na terra, encontrarão o céu. E aqueles que tiveram prazer na terra, encontrarão o inferno. O senso comum estabelece dessa forma, de restrições e destinos. Aquele que abraçou a lista do isso pode, isso não pode, este é privado de prazeres terrenos, mas no fim ele vai para o céu. E aquele que não abraçou a regra do isso pode e do isso não pode, se entregou aos prazeres da eternidade, aqueles que não abraçaram a lista do isso pode, isso não pode, pegaram a lista, jogaram fora, e entregaram sua vida aos prazeres terrenos, mas em compensação vão para o inferno. É isso aqui que o quadro basicamente diz, e nessa época as pessoas enxergavam dessa forma. Essa é uma visão uma interpretação muito simplista. Muito simplista, não faz sentido você pregar o evangelho colocando as pessoas diante disso. Isso não dá, isso não tem condição. Isso é colocar as pessoas diante de uma eternidade cujo portal que determina se o sujeito vai para o céu ou para o inferno é colocar o sujeito diante de um portal de critérios morais. O que vai determinar se você vai para o céu ou se vai para o inferno são esses critérios. E já foi o tempo, nós sabemos disso, que nós cristãos éramos conhecidos por não beber, não fumar e não fazer sexo fora do casamento. Porque a única coisa que tinham contra nós era isso. Era um tempo bom, né? Era um tempo bom. Porque a única coisa que tinham contra os crentes é o quê? Não fumo, não bebo. Não faço sexo fora do casamento. Era isso. O que era uma grande mentira. Mas era a média de compreensão da nossa sociedade, mas essa compreensão caiu por terra. Caiu porque primeiro começamos a descobrir no passado que crente não tinha televisão na sala, mas tinha dentro do guarda-roupa. Né? O sujeito chegava na sala, aquele negócio todo assim, mas depois chegava lá, abria o guarda-roupa e a televisão lá dentro, né? Depois nós fomos descobrir que tinha uns crentes que fumavam. Uns que bebia, né? E outros que fazia sexo antes do casamento, durante do casamento e fora do casamento, né? Mas é crente. Adultera, nota fiscal, mente, são egoístas, enfim, faz parte da raça, da natureza humana caída. Inveja, lascívia, grupelhos, os pecados sociais que não eram destacados muito na época, né? Porque quando você lê lá Gálatas 5:22, você vai encontrar lá 3 classificações de pecado, né? Pecados da carne, pecados espirituais e pecados sociais. Por exemplo, pecado social, glutonaria. Crente não bebe, né? Na frente do pastor, mas come que eu vou te falar. Você sabia que festa para crente é mais cara do que festa para não crente? É muito mais caro. Então a glutonaria, ele é um pecado social. Fofoca, futrico, mexerico. Mexeriqueiro não é aquele que vende mexerica. Aquela pessoa que faz futrico. Lá quando você olha a escala dos pecados sociais, o apóstolo Paulo fala que pessoas que essas coisas praticam, e para você não achar que pode ficar alguma coisa fora, ele fala assim: coisas semelhantes a essa não herdarão o reino dos céus, o que tais coisas praticam. Agora, quando nós vamos para as pesquisas, então, são egoístas, enfim, faz parte. Quando nós vamos para as pesquisas, se descobre que quase que a totalidade da população acredita em Deus, em céu. Quase que a totalidade. Quase que a totalidade acredita em recompensa depois da morte, e ninguém, absolutamente ninguém, acredita que vai para o inferno. Pesquisa. Eu não vou para o inferno. E o que define o destino das pessoas, nós sabemos que não são méritos, é a graça de Deus. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, é graça.
Ninguém aqui chegou até Jesus por causa de mérito. É graça, né? Então, não podemos compreender o benefício do Evangelho apenas em escapar do inferno e ir para o céu depois da morte. Isso é reduzir o valor do Evangelho, e isso é reduzir o Evangelho. É mais ou menos assim: você chega para o indivíduo e você pergunta: meu amigo, você é crente? Sou. Por quê? Porque eu quero ir para o céu. Ah, você é crente porque você quer ir para o céu? Você gosta de ser crente? Não, na realidade eu detesto ser crente, mas eu sou crente porque eu quero ir para o céu, porque se eu não for crente eu vou para o inferno. No fundo, eu detesto. O que eu gostaria mesmo é de tomar umas pingas de vez em quando. E por que você não toma? Porque eu quero ir para o céu. Você é invejoso? Mais ou menos. Mais ou menos. É egoísta? Tem lascívia? Tem luxúria rodeando a sua cabeça? Mas você disse que é crente? Sou crente, eu tenho esses problemas aí da raça humana caída, mas assim você sabe. No fundo, eu fico olhando lá para o lado de fora da cerca, isso que o pastor Silas falando de mundo, o que eu queria mesmo era cair de cabeça no mundo. Curtir mesmo, tá ligado? Mas eu não faço isso. Por quê? Porque se eu fizer isso eu vou para o inferno. Então, como eu quero ir no céu, eu fico aqui reprimindo aqui os meus desejos, eu fico aqui reprimindo os meus apetites, os meus desejos, os meus anseios. Então, por que você é crente? Porque eu quero ir para o céu e eu não quero ir para o inferno. A grande questão é o seguinte, irmão, a pergunta é: você acha que isso é vida cristã? Você acha que isso é vida cristã? Você acha que é isso que Jesus chama de caminho de discipulado? Aqui no Sermão do Monte, quando nós falamos sobre isso aqui, caminhos, Jesus aqui no Sermão do Monte todo, não está falando só de lugares que você vai após a morte. Não é de lugares que você vai depois que você morre. Ele está falando de condições existenciais. Quando a Bíblia fala de salvação e de perdição, ele está falando também de condição de vida. Quem é você? Que tipo de homem você é? Que tipo de mulher você é? Que tipo de homem você se tornou? Depois, o que a graça de Deus fez na sua vida? Não há possibilidade da pessoa estar redimida e ao mesmo tempo ser um monstro. Porque foi redimida do quê? Foi redimida de um lugar, foi tirado de um lugar, foi tirado do inferno e colocado no céu. Bom, um monstro que você tira de um lugar e coloca no outro, ele continua sendo um monstro. Redimido do quê? E sabe como é simples a gente avaliar isso? O sujeito se detesta morando em São Paulo. Você coloca ele morando na Europa, ele continua se detestando. Aí ele muda para Fortaleza, e aí ele morando em Fortaleza, ele continua se detestando. Coloca ele para morar no Canadá, em Toronto, ele continua se detestando. Por quê? Porque o problema não é onde ele está, mas é o tipo de pessoa que ele é. E quando nós falamos de evangelho, nós falamos disso. Quando nós falamos dentro do conceito de redenção do evangelho, existe o conceito de regeneração. Existe o conceito de ser nova criatura, um novo homem, uma nova pessoa, nascer de novo. O conceito de maturidade, o conceito de santificação, o conceito de se tornar semelhante ao Senhor Jesus Cristo, o caráter de Cristo, ser transformado de glória em glória, a imagem de Cristo. Dentro do conceito de redenção do Evangelho, existe o conceito de Deus fazer aflorar em nós a sua imagem que foi apagada, que foi abafada, que foi maculada, que foi destruída por causa da nossa rebeldia. E dentro do conceito de perdição, existe a ideia de bestialização. Perdição, bestialização. É mais ou menos assim, deixar de ser gente. Quando nós falamos de salvação, estamos falando de voltar a ser gente. Resgatar em nós a imagem de Deus, né? E o livro do profeta Daniel,
conta a história de um homem besta. Você sabe, né? Existe a besta, o número da besta, 666. E existe crente meio besta, 333. Gostou, né? Gostou, né, Gabi? Você não seja meio besta não, irmão. O livro do profeta Daniel conta a história de um homem meio besta. Meio besta. Ou, se preferir, um besta homem redimido. Porque no capítulo 3 de Daniel, eu coloquei alguns textos aqui. Basicamente, essa mensagem, eu vou fazer uma aplicação aqui, lendo para você alguns textos, para que você possa entender o conceito de regeneração. O que é, para que você não fique agora olhando para as pessoas e medindo as pessoas, sabe, medir a pessoa? Fulano tem tatuagem, cicrano tem cabelo azul, beltrano usa roupa tal, beltrano é complicado, né? Olha só, então o rei Nabucodonosor disse que ele mandou reunir os príncipes, os prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, capitães, construiu uma mega de uma estátua dele, uma estátua, e você conhece a história, diz assim que quando tocasse a buzina, o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, do fole, diz que todo joelho deveria se dobrar diante da estátua que Nabucodonosor criou. A última frase do verso 7 diz: adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No verso 14 você vai encontrar a estátua de ouro que eu levantei, para vos provardes, adorares a estátua que eu fiz, está lá no verso 15. E diz assim que lá no meio de toda o que estava acontecendo, 3 jovens, lá no capítulo, aparece 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que se recusaram a adorar a imagem que o rei Nabucodonosor mandou fazer. São jogados na fornalha. O versículo de número 19 diz assim que a fornalha foi tão aquecida, aquecida 7 vezes mais, que diz que os soldados que foram jogar os caras na fornalha morreram. De tão quente que era a fornalha, foram lambidos pelo fogo. Só que eles caem na fornalha e o rei tem uma experiência interessante. No verso de número 24, diz que Nabucodonosor se espantou. E ele fala o seguinte, viu? Se levantou depressa e falou aos seus: não lançamos dentro do fogo 3 homens? Responderam e disseram ao rei: verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu vejo porém 4 homens andando na fornalha. E ele diz assim que o quarto aspecto é semelhante ao filho dos deuses. E diz que eles andavam dentro do fogo e não sofriam dano a um. No verso 25 diz assim: eu estou vendo 4. A Bíblia diz assim que aqueles homens, eles são retirados da fornalha e todos comprovam que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Então, olha que interessante aqui para você ver. No verso de número 28, o rei Nabucodonosor falou o seguinte: falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem nenhum outro Deus, senão o seu Deus. E aí ele ainda fala mais: por mim é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como esse. Aí você pensa assim: o rei converteu. Há controvérsias. O rei converteu? Há controvérsia. A Bíblia diz assim que no capítulo 4, diz que o Nabucodonosor, diz que ele teve um sonho, e ele diz o seguinte: eis, pois, as visões na minha cabeça, estando eu na minha cama, eu estava assim olhando, e vi uma árvore no meio da terra,
E diz o seguinte, que ele tem um sonho perturbador, uma árvore que se levanta, folhagens frondosas, raízes profundas. E ele procura os sábios e ninguém consegue interpretar o sonho. E aí o rei manda chamar o quê? Daniel, Beltesazar. O rei conta o sonho para Daniel e Daniel pergunta, né, qual é o significado do meu sonho? E diz aí no verso 19, diz assim, né, Daniel chega para o rei e fala assim, ó, essa é a interpretação, ó rei. Esse é o decreto do Altíssimo que virá sobre ti. E aí o Daniel pega e fala o seguinte para o rei. Será tirado dentre os homens, e a tua morada será como os animais no campo. E te farão comer erva como os bois, e será molhado do orvalho do céu, e par-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os homens, e que dá a quem quer. Portanto, ó rei, o Daniel fala para o rei, aceita o meu conselho, e põe, enfim, os seus pecados, praticando a justiça, e as tuas iniquidades usando de misericórdia para com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. E aí diz a palavra de Deus que tudo isso aconteceu com Nabucodonosor. Sonho e interpretação. 12 meses depois, veio a repreensão, o rei olha o milagre, fornalha, livramento, declarações. 12 meses depois, diz que o rei está andando no terraço do seu palácio da Babilônia. No verso 30, olha o que esse rei diz. Ao fim dos 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, falou o rei dizendo, essa não é a grande Babilônia que eu edifiquei para a minha casa real? Com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Está convertido esse rei? Não. Está convertido? O verso 31 diz assim, diz que as palavras estavam nos lábios do rei Nabucodonosor. E diz que veio a sentença sobre Nabucodonosor e cumpriu-se imediatamente. Diz que ele foi expulso do meio dos homens e foi comer capim com os bois. O texto que nós lemos da profecia e da revelação é, serás tirado dentre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que reconheças que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens. Na mesma hora cumpriu-se a palavra do rei Nabucodonosor, foi tirado dentre os homens e comia erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que cresceu nele pelo, virou bicho. Cresceu pelo, como as penas das águias, e as suas unhas como as aves. Em outras palavras, esse homem se tornou uma besta humana. Sabe de uma coisa, irmãos? Essa aqui é uma figura extraordinária de como o pecado nos bestializa e tira a nossa humanidade. E o pecado aqui é algo mais assim, essencial. É atitude diante de Deus e diante da vida, presta atenção. Pecado aqui é construir uma imagem. Pecado aqui é construir o seu próprio Deus. O pecado aqui é dizer o seguinte, eu tenho um reino, eu tenho poder, eu faço acontecer. O pecado aqui é mais ou menos assim, eu cuido da minha vida. Tudo que acontece ao meu redor é para a minha glória, é para a minha capacidade, é por causa da minha inteligência. Eu fiz, eu sou o Senhor do meu destino. Eu não quero saber, né? Olha só, é isso aqui. Eu sou dono da minha vida. E Deus aqui está dizendo para nós o seguinte, veja o que acontece com as pessoas que ficam se achando deuses. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de aconselhamento no meu casamento.
Eu resolvo as coisas do meu jeito, eu crio filho do meu jeito, eu sou dono da minha vida. Pessoas que vivem para si mesmas, com o controle nas suas próprias vidas. E aí Deus faz crescer pelo, Deus faz crescer unha, Deus faz andar de 4, a pessoa vai se bestializando. Aí você fala assim, bom pastor, mas isso aí é com o rei Nabucodonosor. Não é não, não é não. É só com o rei que acontece isso, não é não? Porque a Bíblia conta a história de 2 filhos. 2 filhos. E o mais novo disse o seguinte: pai, eu não quero mais viver aqui dentro da tua casa. Eu quero viver do meu jeito, com as minhas regras, da minha forma. Eu não quero mais saber do Senhor ficar dando pitaco na minha vida. Eu faço o que eu quero. Eu não quero estar debaixo das tuas ordens, debaixo da tua autoridade, fazendo a tua vontade, te servindo. Eu quero cuidar da minha própria vida. Me dá o que é meu, eu vou cuidar da minha vida. Eu vou ter a minha casa, eu vou ter o meu reino, eu vou fazer a minha vontade, eu vou ser dono do meu nariz. E Deus chega para esse cara e fala assim, então tá bom. Né? Deus olha do céu e diz assim, vai então, vai. Você quer? Vai. Quer cuidar do casamento do seu jeito? Vai. Quer fazer do seu jeito? Faz. Quer tomar as suas decisões do jeito que você quiser? Toma. E aí o que aconteceu com esse menino? O bichão começou a engordar. Começa a crescer pata nele. Os buracos do nariz começam a dilatar, tá ligado? E ele começa a ficar com o nariz de bola. Vira uma bolota. Beição, ó. Cai para baixo. E daqui a pouco ele cai na lama. Com os porcos. No chiqueiro, comendo com porco. Uma besta humana. Você vê o que o pecado faz? O pecado ele bestializa. Por mais sensato, por mais estruturado, por mais bem planejado que você acha que é, por mais bem organizado que você acha que você tem a sua empresa, por mais bem safo, né? Essa palavra o pessoal usa no quartel, né? Eu sou safo. Aqui eu penso antecipadamente, eu sei como que faz, eu sei quando faz. Você se acha assim, é. Eu não preciso de pastor, eu não preciso disso. Minha família é bem equilibrada, eu cuido tudo do meu jeito, eu faço tudo do meu jeito. Eu nunca tive um problema, eu controlo tudo, eu faço tudo. Não, perdeu a sua humanidade. A imagem de Deus naquele moço ficou absoluta e completamente desfigurada. E aí é o seguinte, olha aí o ser humano que Deus criou. Deus disse assim, isso aí é uma besta humana que eu vou redimir. Mas é uma besta humana. E aí você chega no rei Nabucodonosor, olha o que diz Daniel no capítulo 4, verso 34, que interessante que o rei Nabucodonosor fala depois de pastar com os animais. Ele diz o seguinte, mas no fim daqueles dias, eu, rei Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é o domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada. Segundo a sua vontade, ele opera com o exercício do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga, que fazes? No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a mim, majestade e meu esplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui estabelecido no meu reino, e a minha glória aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e todos os seus caminhos juízo, e pode humilhar os que andam na soberba. Está convertido ou não? Está convertido. É outro homem, outro homem. Quando você falar do trono,
quando você falar do meu reino, fala com cuidado, porque você está diante do Deus Altíssimo que humilha os arrogantes. Humilha. Irmão, eu sou pastor há 19 anos nessa igreja. 19 anos, parece que foi ontem, né? Eu nunca conheci uma família, um casal, um homem, uma mulher, um pastor, e olha que já passou pastores aqui, que acha que o tempo de vida cristã é o suficiente para viver sem conselho, sem orientação e sem conselho. Acabar em nada. Aliás, eu conheço gente bem melhor do que eu. Sansão, prometido de Deus, ungido, consagrado, separado do ventre da mãe, virou palhaço. Saul foi encontrado no meio dos profetas, e a Bíblia diz assim que em Israel não havia homem como Saul. Não havia homem em Israel como Saul. É um cara que se destacava entre todos os homens da nação. Davi. Eu encontro homens melhores do que eu, que em algum momento falou assim: eu consigo resolver, eu sou o Senhor do meu destino, eu faço e aconteço, eu não preciso de conselho, eu não preciso obedecer ninguém, eu faço do meu jeito, eu tenho o meu jeito, eu tenho a minha forma, e isso está fora. A nossa sociedade está cheia de gente assim. Aliás, tem igrejas hoje pregando isso. Tem igrejas hoje pregando isso. Não, mas o homem que enxerga adequadamente a si mesmo e a Deus, ele é um homem redimido. Aí você vai para o filho pródigo, no meio dos porcos, ele diz assim: pai, pequei, já não sou digno de ser chamado seu filho. E o pai abraça, põe anel, põe sandália, põe a melhor roupa, porque é assim que Deus nos veste. Ele nos recebe como filhos, né, do céu, e eu me experimento como filho de Deus. Quando eu sou o quê? Quando eu sou liberto dos demônios que querem me destruir a minha vida, destruir a minha família, destruir o meu ministério, destruir as minhas relações. Quando eu vivo uma nova vida em santidade e pureza, ser redimido não é ser um monstro levado para o céu, não, porque aceitou Jesus na igreja do Nazareno. Isso não é ser redimido, não. Ser redimido é ser transformado pela glória de Deus e ver o caráter de Cristo nascendo e crescendo em mim. Isso é ser redimido. Na nossa teologia, muito bem fundamentada, nós chamamos isso de regeneração. Regeneração é o nascer de novo. É aquele ato que acontece subsequente à conversão. Eu estou de costas para Deus. Por isso que a conversão, no trânsito você faz conversão. Você vai por um caminho e você faz uma conversão. E quando eu faço essa conversão, quando eu me volto para Deus, reconhecendo quem eu sou e quem é Deus, acontece na minha vida a regeneração. Que eu sou gerado novamente, eu sou nascido novamente. Mais coisas acontecem, eu sou justificado, a minha conta é paga na cruz. E eu sou adotado. Deus se torna o meu pai e Jesus se torna o meu irmão mais velho. É isso que é ser redimido, é ser transformado pela glória de Deus e ver o caráter de Cristo nascendo em mim. Quando você lê lá Tito, no capítulo 2, no verso 11, veja os dois lados da redenção. Olha que interessante. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências humanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade. Remissão vem de remir, que é você comprar de volta algo que já era seu. Remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso, de boas obras. Fala disso, exorta, repreende com toda autoridade e ninguém te despreze.
Deus não quer nos tirar dos lugares ou do lugar da maldade, mas Deus quer nos transformar em um povo que pratica as boas obras, de viver de maneira sensata, justa, piedosa, presente nessa era. Olha só o que diz Romanos no capítulo 6. Finalmente, irmãos, que diremos, pois? Olha aqui que interessante isso, gente. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, semelhante na sua morte, também seremos na sua ressurreição, sabendo que isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que com o corpo do pecado seja desfeito, para que sirvamos não mais o pecado. Você acha que céu é lugar de gente que tem pecado quitado? Não, não. No céu é lugar de gente regenerada. No céu é lugar de gente nova, gente que a partir de um encontro com Jesus teve a sua cabeça mudada, teve o seu coração mudado, abandonou o seu reino, a sua vontade, o seu poder, o seu reino. Mateus capítulo 7, ele diz: entre pelo caminho estreito do discipulado, abandone o seu ego, abandone o seu reino, abandone o seu eu, abandone a sua vida de conveniência, admita que há um rei acima do seu reino e que pode fazer de você um bem-aventurado, uma bem-aventurada, um homem transformado, uma mulher transformada, um casamento diferente, relações diferentes, vida diferente, comportamento diferente. Arrependei-vos e crede, meu reino chegou, agora não há lugar, para mais ninguém na sua vida, é Jesus na sua vida, é Jesus. Mateus, ele está dizendo isso, quando Jesus entra na minha vida, eu não vou ter dificuldade de ficar colocando regras, isso pode, isso não pode, e ficar colocando critério, porque é fundamental uma vida redimida, baseada somente em regras? Não, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, porque a lei do Espírito da vida venceu a lei do pecado e da morte. Aqui, não importa quem você é, se você é um empresário de milhões, se você é um delegado, se você é um procurador, se você é um juiz, quem você é? Aqui no reino de Deus nós somos todos iguais, nós somos homens e mulheres redimidos. E quando nós somos redimidos, não existe mais espaço na minha vida para... Viu? Eu já estou nessa igreja aqui há 18 anos, não existe. Viu? Já sou pastor há 25, você acha que eu vou me aconselhar com alguém? Viu? Eu tomo conta do ministério de casais dessa igreja aqui há 9 anos, a coisa não é bem assim. Eu sou mais eu. Não existe espaço para isso. Porque quando a gente começa, viu, eu toco bateria aqui, cara, viu? Você já viu alguém que toca melhor que eu? Não, daqui a pouco o seu nariz começa a crescer. Daqui a pouco a unha cresce também. Daqui a pouco tá gordo, igual um duroc. Você sabe o que é duroc? Duroc é uma raça de porco. E deixou de ser um baterista ungido, consagrado, e passou a ser um porco. Ah, nossa, pastor, isso não acontece. Uai, aconteceu com Sansão. Ele era um nazireu separado e virou palhaço de circo, bobo da corte. E todo mundo tirando sarro, cego. Tá lá servindo agora.
Nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos nos aproximar de Deus. Nós vivemos numa sociedade coisificada. Sabe o que é coisificada? É a sociedade das coisas. E que nós passamos a nos relacionar com Deus através de coisas. Ou deixamos de nos relacionar com Deus por causa das coisas. Porque as coisas, elas me suprem. Meu carro bonito me supre. O meu sucesso me supre. Sabe, aquilo que eu faço acontece, me supre, isso me supre. Para que eu preciso de Deus? A minha família está tão estruturada, tão equilibrada. Pastor, eu sou um homem equilibrado. Eu sou um homem que eu penso em tudo. Pastor, eu tenho um lastro aqui, ó. Está tudo seguro. Está tudo seguro, pastor. Pois é. Isso aí é comportamento de rei Nabucodonosor. Isso é comportamento de filho que não quer mais ficar na casa do pai. Isso é comportamento de gente que fala o seguinte: sabe de uma coisa? Eu me basto. Pedir conselho para quê? Ouvir para quê? Ouvir para quê? 2 caminhos. Você não escolhe na sua vida. Chega um momento em que a vida você perde o rumo, perde a estribeira, perde tudo, né? É interessante como que o pecado nos bestializa. Entre pela porta para ser redimido, porque essa é a porta que leva à vida eterna. Mas a vida eterna, mas uma vida redimida aqui na terra. Porque tem muito crente besta, sabia? Nós estamos vivendo uma época dos crentes meio besta. Eu vou na igreja, mas eu faço o que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero. E pastor? Pastor? Não se meta na minha vida. Eu quero é só frequentar a igreja. E deixa que eu tomo conta do resto, né? Hoje nós vivemos num tempo que é muito bom e é muito fácil você ter um comportamento assim, principalmente numa igreja como a nossa. A pessoa chega ali, senta, vai embora para casa, e chega, senta de novo, vai embora para casa, e chega e vai embora, e passa 1 ano, e passa 2 anos, e passa 3 anos, passa desapercebido. Porque afinal de contas, eu consigo cuidar da minha própria vida. Entre pelo caminho, o caminho de reconhecer quem você é, e reconhecer de quem Deus é. Porque o Nabucodonosor, ele precisou pastar para poder entender. O filho pródigo foi para dentro do chiqueiro, porque eu não conheço ele. Sabe, irmãos, o mundo, Paulo, o mundo não tem luva de pelica, o mundo tem garras. E ninguém aqui, vamos pegar um crente mais velho aqui, de mais experiência, de mais tutano, de mais... Estava conversando com o Antônio. É Antônio, né? Lá na sala dos convidados. Estava conversando com ele e com a esposa. Você pode pegar o mais experimentado. Se falar assim, pastor, eu tenho 35 anos de convertido. Pois é, você pode ter 50 anos de convertido e de vida na igreja. Se você for viver lá fora no mundo, o mundo vai destruir você. Pode você ter 60, 50, 40, 30, pode ser quem for. Sabe por quê? Porque ninguém aqui está preparado para viver no mundo. Sansão não conseguiu, Saul não conseguiu, Davi não conseguiu. O filho pródigo também não conseguiu. Nabucodonosor também não conseguiu. Por que você acha que eu vou conseguir? Por que você acha que você vai conseguir? Sabe qual que é o caminho? Chiqueiro, lama, podridão, destruição. E destruição assim, né? Destruição na alma, destruição física, destruição na mente, destruição emocionais. O que eu faço, pastor? Desmonta o seu altar e reconheça quem é Deus, antes que seja tarde demais. Vamos ficar em pé? O que eu faço, pastor? Desmancha esse altar. Irmão, a pior idolatria não é aquela idolatria que você vê do lado de fora, sabe, os santos. O santo lá. Que ele não pode fazer nada. A pior idolatria são os altares que nós levantamos dentro de nós.
E ali a gente adora, ali a gente venera, ali a gente se encurva, ali a gente se prostra, ali eu sou mais eu, ali a gente não fala para ninguém. Sabe o que é? Os fantasmas da nossa alma. É ali que o bicho pega, é ali que o negócio pega. E o diabo está aí, o diabo está solto aí, ó, louco, doido. Só que você sabe, nessa época aqui, era uma época muito interessante, porque nós víamos o diabo nessa época aqui como? Basicamente a gente via o diabo se manifestar dentro das igrejas, né? Não era assim? Não era, Gabi? Onde a gente viu o diabo nessa época? A gente viu o diabo se manifestar nessa igreja, o cara caía lá, aí o pastor chegava, em nome de Jesus, eu te ordeno, sai dessa vida, tá? E o diabo ia embora. Hoje o diabo está junto. O diabo está junto. Nossa, pastor, está lá na sua sala. O diabo hoje está no alcance de um clique. 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 É por isso que Jesus ele falou assim: ó, se no seu pensamento, no seu coração, você intentar sexo com a mulher, eu digo para você que você já adulterou. Ixi, esse negócio é complicado, hein? Cobiça, glutonaria, grupelho, fofoca. Jesus ele tem uma capacidade de com poucas palavras denunciar assim a gente, né? É complicado, né, irmão? Pastor, nunca traí minha mulher. Não mesmo? Pastor, nunca traí meu marido. Não mesmo? Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, que esse tempo é um tempo muito sutil. Muito sutil. Em que a gente frequenta culto, em que a gente entrega dízimo, em que a gente participa até de ministério, mas nós estamos indo para o inferno via banco de igreja. Porque o céu não é lugar de pessoas que teve pecado quitado. O céu é lugar de pessoas transformadas à imagem e semelhança de Deus. Homens e mulheres redimidos e que foi restaurada a sua humanidade. E onde a pessoa olha e fala assim: ó, tem alguma coisa diferente ali. E é por isso que quando Deus muda de endereço, Jesus ele fala: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão, eu enviarei o meu Espírito e Ele estará em vós, e Ele convencerá o homem do pecado, do juízo e do destino. Quando o Espírito Santo faz morada em nós, que é o próprio Deus, o que um coração que Deus mora tem? Já parou para pensar nisso? Ó, Deus mora onde? No coração. O que você acha que uma casa onde Deus está ali no centro vai fluir daquele lugar? Gálatas capítulo 5, verso 22. Amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, fidelidade, mansidão, domínio próprio, alegria. Pastor, alegria é fruto do Espírito. É fruto do Espírito, irmão. Você não tem alegria em si. Só aí, irmão. A alegria é algo do Espírito Santo. Quando você vê crente rabugento, chato, quando você vê crente, está faltando o Espírito Santo nesse coração, querido. E se eu não tenho esse coração aberto para a morada de Jesus, o que é que eu vou ter nesse coração? É obra da carne. Infidelidade, prostituição, lascívia, glutonaria. Aí você pode ver o que tem aí. Entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição. Essa mensagem de hoje de manhã é uma mensagem para todos nós, sem exceção. Do pastor que prega para vocês há 19 anos, a uma pessoa que acabou de chegar aqui. Porque essa vida, esse discernimento, ele tem que ser em nós um discernimento constante de um caminho de completa, total dependência do Senhor Jesus Cristo. Na minha finança, na minha vida, no meu casamento, nas minhas relações, no meu ministério, porque eu mesmo, Jesus ele diz: sem mim nada podereis fazer.
Eu gosto dessa palavra nada, porque quando a Bíblia diz nada, nada é nada. E tudo é tudo. Então sem mim, nada podereis fazer. Que hoje seja um dia de conversão. Que hoje seja um dia de quebrantamento. Que hoje seja um dia da gente prostrar o nosso coração diante desse Deus Todo-Poderoso, que nos redime e traz de volta a nossa humanidade. Porque às vezes, por fora, a gente é até bonito, mas por dentro, nós somos homens bestas feras. Mulheres, homens e mulheres bestializados pelo pecado. Nós somos verdadeiros animais. A gente vem até num ambiente legal, mas na hora da gente comer, a gente está comendo porcaria. A gente está se alimentando de porcaria. A gente está se alimentando no lixo. A gente está se alimentando, não sei, irmão. Aliás, o grande pecado do povo foi esse. Lá o profeta Zacarias, ele fala: o meu povo me abandonou, fonte de água viva. Estão tomando água rota, água de chuva, água de poça, água de lama. Mas é meu povo. Fecha os seus olhos e vamos orar. Pai querido e amado, nessa manhã de reflexão da Tua Palavra, nós queremos voltar, Senhor, em nome de Jesus, a nos inclinarmos, que o Senhor possa trazer para nós uma compreensão, uma profundidade de compreensão diferente da nossa relação com o Senhor. Uma relação de homens e mulheres redimidos, ó Pai, em nome de Jesus, ao ponto de nós podermos ser cartas escritas, não por mãos de homens, mas redimidos no Teu sangue, nos tornando homens e mulheres santos, novas criaturas. Pai querido, se existem pessoas aqui, ó Pai, que têm perdido, ó Pai, a sua humanidade, tem se inclinado em lugares, situações, coisas que está se destruindo cada vez mais, e essa imagem está sendo maculada cada vez mais. Que essa pessoa possa, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, essa manhã, reconhecer que não existe Deus que não seja outro Deus, ao Deus Todo-Poderoso, e que nada nesse mundo pode ser maior do que Ele, e que Ele tem os decretos na sua mão, e que ninguém pode dizer o porquê fez, o porquê não fez. Ou talvez alguém aqui essa manhã possa dizer: Pai, pequei, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas que o Senhor possa revestir essa pessoa com anel de honra, de capa de autoridade, e trazer de volta para dentro da casa do Pai, e celebrar uma festa de renovação, de crescimento, de restauração, para a glória do Teu nome. É isso que oramos, é isso que cremos, é assim que nós queremos viver, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia.